Olá, meus caros alunos, mais uma vez estamos aqui para a resolução de um exercício proposto pelos colegas, um exercício da Unesp 2022, a respeito de espelhos esféricos. Tá legal? Nós vamos fazer uma primeira parte aqui geométrica e depois a gente vai fazer aqui a resolução algébrica dele. Legal? Então vamos lá, turma. Um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho convexo. Muito bem. Lembre-se que o espelho convexo é aquele que tem a face refletora externa, tá? Da concavidade. Ele está a uma distância d do vértice do espelho. A figura mostra um raio de luz que veio proveniente do ponto A do objeto e a imagem é conjugada à linha. Muito bem, gente. Dá para a gente deduzir então algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o objeto ele está aqui. Ó. Este objeto aqui seria o objeto AB. Muito bem. Por que a gente pode dizer que o objeto está aqui? Porque você lembra daquela propriedade que quando você entra na direção do foco, né, o raio incide na direção do foco de um espelho convexo, ele reflete paralelo, tá? Então aqui é o meu primeiro raio refletido. Vamos pegar uma outra cor aqui, pessoal. Se eu incidir com um ângulo aqui, um ângulo alfa ou teta, né, de teta, ele vai ter que sair, né, ele vai ter que ser refletido também com o mesmo ângulo que teta em relação ao vértice, tá? Bom, notoriamente o vermelho e o azul não se cruzam aqui. Significa que eles já se cruzaram. Aonde que eles já se cruzaram? Atrás do espelho, tá? Quando você fizer o prolongamento, faz o prolongamento só dos raios refletidos, tá bom, gente? Não faz o prolongamento do incidente, não. Então, olha aqui, ó, deu exatamente no ponto A. Então, a gente tem aqui nesse ponto A', o que que é no ponto A' aqui, turma? É exatamente o tamanho da nossa imagem, que está na mesma orientação do objeto. Afinal de contas, um objeto, quando é colocado na frente de um espelho esférico convexo, ele conjuga uma imagem virtual, direita, tá certo? E menor, tá certo? Muito bem, então as principais características dele. Uma outra característica interessante que ele nos deu aqui, uma outra coordenada que ele nos deu, é o y, tá? Quem que é esse y aqui, gente? Esse y, ele nada mais é do que o que a gente chama de raio de curvatura, tá? Que é a medida do centro de curvatura ao vértice, é o raio de curvatura. Bom, o que que nós vamos fazer agora, turma? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar descobrir o que ele quer. Ele quer, considerando as dimensões indicadas, que é o y, que é o raio de curvatura, que mais? O x, que é a distância da imagem, tá certo? E o próprio d, que é a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho, que ele chama de d, que ele quer uma relação matemática entre eles. O d é o que ele quer, tá? Então, essas respostas aqui que a gente tem que esperar, na verdade, a pergunta dele é qual é o valor de d, a distância do objeto até o espelho. Bom, a primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é fazer o quê? Esse raio de curvatura aqui, ele é metade do que, ou, perdão, o raio de curvatura pode ser calculado como, pessoal? Como o dobro da distância focal. Então, a distância focal, que eu vou colocar aqui para você observar ela melhor, ó, tá? A distância focal, f, ela é metade do raio de curvatura. Mas quem que ele chama de raio de curvatura? O y. Mas, professor, por que você colocou y sobre 2? É porque o espelho é convexo. O foco está atrás. Tá bom? Outra informação importante. Isso aqui não é a distância do objeto. Na física, a gente chama, pessoal, a distância da imagem, né? A distância da imagem, perdão, aqui, ó. A gente chama ela de pelinha, tá? Então, pelinha é o x. Só que como ele está atrás do espelho, algebricamente eu tenho que colocar que ele é menos x, tá? Então, aqui também tinha que ficar esperto, ó. Colocar um menos x, porque a imagem é virtual. E, finalmente, como eu já havia dito para vocês, né, a distância é o próprio valor de P, que é o que a gente chama na física da distância do objeto. Como que relaciono F, P' e P? Pela equação de Gauss, tá bom? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Porém, turma, eu quero esse cara aqui, eu quero 1 sobre P, então vamos isolar. Isolando 1 sobre P, vai ficar 1 sobre F menos 1 sobre P', né? O que a gente pode fazer aqui? Pode tirar um mínimo múltiplo comum aqui no cantinho, tá? Ó. Fazer aqui F'. Então, F' dividido por F dá P'. P' vezes 1, P'. F' dividido por P' dá quanto, gente? Dá o F. 1 vezes F, F, menos F.
Porém, isso daqui vai ser igual a 1 sobre P, tá certo? Ó, 1 sobre P. Então, se a gente inverter essa fração, a gente inverte e descobre o valor de P. Então, P fica o produto pela diferença aqui, tá? Vai ficar P' vezes F dividido por P' menos F. Essa equação agora, se você chegou até aqui, você praticamente tem o exercício resolvido. Que agora é só substituir valor. Agora é só matemática, tá? Então, quem é o P'? Menos x. Quem que é o F? Menos y sobre 2. Quem que é o P'? Menos x. E quem que é o F? Menos o menos y sobre 2. Resolvendo, menos com menos vai dar mais, então vai dar mais xy sobre 2. E aqui, menos com menos vai dar mais, então dá y sobre 2 menos x, ok? Maravilha, e agora? Agora vamos tirar o mínimo múltiplo comum. A primeira fração eu mantenho do jeito que ela está, de baixo que eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Ó, então vai ficar 2 dividido por 2, 1, 1 vezes y, 2 dividido por 1, 2, menos 2x. E finalmente eu corto o 2 e chego então à minha resposta final, alternativa D de dado. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um exercício bem bacana aí da Unesp, tá bom? Tem algumas considerações que você tem que fazer, tá? Mas eu também fiz a parte de construção geométrica para você dar uma olhadinha aí e identificar cada uma das variáveis que foi pedida. Bom, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para gente.